E sob pressão e críticas do governo, o Comitê de Política Monetária terminou há pouco a reunião e decidiu manter a taxa básica de juros. O repórter Afonso Marangoni está na frente do Banco Central em Brasília e tem todas as informações. Boa noite, Afonso. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Decisão muito aguardada do Copom, que é o Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central. Como você colocou, encerrou essa reunião agora há pouco e já foi, portanto, anunciado que a taxa básica de juros, taxa Selic, ficará em 13,75% ao ano, portanto, será mantida. Lembrando que este patamar ele está em vigor desde agosto do ano passado, portanto, ele está sendo mantido agora pelo Banco Central, que disse que vê que permanece, né, alguns indicadores de risco para o cenário inflacionário. E essa decisão foi unânime, tomada pelos integrantes, portanto, do Copom, Comitê de Política Monetária. Lembrando que este é o maior patamar desde que houve um ajuste lá em novembro de 2016. E como você colocou, né, Laerte, o Banco Central ele decidiu manter a taxa básica de juros, mesmo com pressões do governo federal, principalmente do alto escalão, né, do Palácio do Planalto. Inclusive, quem tem vocacionado críticas à atual taxa de juros é o próprio presidente da República, que Lula tem criticado, portanto, essa manutenção da taxa de juros, dizendo que isso atrapalha a economia. Hoje, inclusive, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também foi na mesma linha, fez críticas, disse que a atuação do presidente aqui do BC, Roberto Campos Neto, em relação à questão da taxa de juros, é um desserviço para a população, então, continuando esse tom de críticas. Olha, o Copom volta a se reunir agora, entre 2 e 3 de maio, e no que foi divulgado até agora, ele disse que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, caso o processo de desinflação não transcorra como o esperado. Então, esta decisão aqui do Copom foi anunciada no início da noite de hoje. E o meu colega Luciano Penteado, ele preparou uma reportagem especial explicando o que é a taxa Selic e qual que é a importância dela para o nosso dia a dia. Vamos acompanhar. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. O nome Selic vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, uma engrenagem do mercado financeiro administrada pelo BC. Ela influencia todas as demais taxas de juros da economia. Seja quando nós estamos fazendo aplicações financeiras, seja quando nós estamos tomando crédito, financiando a compra de algum bem, o sobe e desce da taxa Selic se transforma em altos e baixos dessas taxas também. Porque a taxa de juros é um indicador e uma ferramenta do governo que tem a capacidade de atingir todos os setores de uma vez só. Para chegar aos chamados juros reais da economia, no entanto, é preciso descontar a inflação. Na projeção do Banco Central para o primeiro semestre desse ano, esses juros devem se manter na casa dos 7,8%, que seria a Selic menos a inflação dos últimos 12 meses. O fato é que, segundo os economistas, quando a Selic está muito alta como agora, as maiores consequências são o aumento das taxas bancárias, que representa lucro aos bancos e mais custos para os clientes, pressão sobre a dívida pública do país, podendo interferir em investimentos e, sobretudo, queda no consumo das famílias, e impacto negativo na geração de empregos e de renda. Segundo a equipe econômica, a relação entre juros menores e aumento de consumo é um dos pilares que fariam a economia melhorar. Os preços, em tese, cairiam, fazendo com que as pessoas gastassem mais, injetando mais recursos na economia e, assim, fazendo a roda girar. Outro benefício dos juros mais baixos seria o aumento dos empréstimos pelos bancos. As instituições emprestariam mais dinheiro, só que com uma margem de lucro menor, ao mesmo tempo em que os clientes teriam mais condições, por exemplo, de quitar dívidas e até mesmo de adquirir bens de consumo. Regra que não vale para as classes de renda mais baixas. Para as pessoas mais pobres, que muitas vezes não têm dinheiro aplicado e também não costumam comprar a prazo, a taxa de juros acaba fazendo bem ou fazendo mal via emprego. Então, se a taxa de juros cai, as empresas conseguem girar os seus negócios melhor, tomando crédito na medida do necessário.
e mais empregos são criados, essas pessoas, na verdade, conseguem pagar as suas contas básicas com renda e não com empréstimos, como vem acontecendo por uma situação extrema, realmente.